Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: Cristo e os vencedores. Meta de hoje: leitura das páginas 92 a 94. A parábola dos trabalhadores na vinha. Na parábola da vinha, em Marcos 20, Deus, como dono da casa, sai para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 1. Nisso vemos que o Senhor deseja restaurar sua autoridade na terra por meio do estabelecimento do reino dos céus, representado pela vinha. No início do dia, às 6 horas da manhã, ele ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia. Versículo 2. 1 denário romano é equivalente a uma dracma grega. Eles começaram a trabalhar e o Senhor chamou mais trabalhadores às 9 e às 12 horas. Versículo 5. Ao entardecer, o Senhor chamou mais trabalhadores às 3 horas, sendo que a jornada terminaria às 6 horas da tarde. Versículos 6 a 7. Contudo, ele surpreendentemente ainda chamou os trabalhadores da última hora, às 5 da tarde, quando estava apenas a 1 hora para findar o dia. Cremos que estamos nos momentos finais da última hora, e às 6 horas o Senhor acertará a conta com seus trabalhadores, começando pelos últimos. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículo 16. Esses trabalhadores da 1/10 hora têm o sentimento de urgência e lutam pelo estabelecimento do reino dos céus na terra. Nós que vivemos no tempo do fim, muito perto da volta do Senhor, não queremos estar apenas no grupo dos muitos chamados, mas desejamos fazer parte dos poucos escolhidos. Se hoje trabalharmos com seriedade, sobriedade, total consagração ao Senhor, com vistas ao estabelecimento do reino dos céus na terra, naquele dia receberemos o galardão. Você quer fazer parte dessa última leva de trabalhadores na vinha? Se a resposta for sim, você deve arrepender-se, consagrar-se ao Senhor, escolher segui-lo e fazer sua vontade. A parábola das bodas. Em Mateus 22, vemos outra parábola que diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Versículo 2. Por um lado, o reino dos céus visa reaver a autoridade de Deus na terra, em realidade. Por outro lado, Deus deseja obter algo que sempre quis: preparar uma noiva para o casamento de seu filho. Por isso, Deus planejou criar o homem, depois enviou seu filho à terra para salvar o homem e produzir nele sua vida e natureza. Dessa maneira, o homem se tornaria igual a Deus, em unidade com ele e apto para ser o complemento de seu filho. O relacionamento que Deus deseja ter com o homem pode ser visto em Efésios 5, que diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesma se entregou por ela. Versículos do 22 ao 25. Que empatia, que compaixão Cristo demonstra com sua igreja para servir de exemplo para nós hoje na vida conjugal. O texto prossegue: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa,
a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios capítulo 5, versículos do 26 ao 32. Estamos sendo santificados, isto é, os elementos de Deus estão sendo constituídos em nós. Os elementos que não são de Deus, os pecados, as manchas, as rugas, a velhice, estão sendo removidos. Ele está fazendo isso conosco por meio da lavagem de água pela palavra.